Olá, meus queridos abençoados com toda a sorte de bênçãos aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando com mais um estudo em graça para você nessa oportunidade. Agora, quando nós estamos aí numa semana maravilhosa que antecede o aniversário do canal, compartilhando o Evangelho da Graça de 2 anos. Mas de antemão, eu queria fazer um convite para você, antes de nós falarmos do tema desse estudo em graça. Eu quero convidar você que visualiza o nosso canal, você que assiste, você que compartilha e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal. Faça isso agora, pois é de graça, totalmente de graça. É só clicar aí no inscreva-se e automaticamente você vai fazer parte dos inscritos aqui do canal. É um prazer, uma satisfação tê-lo aqui nos inscrito como família deste canal. Para você que já é inscrito, deixe o seu like e ative o sininho para que possa chegar as notificações até você. De antemão, vamos nesta oportunidade crescer na graça e no conhecimento, pois é isso que o Senhor quer para nós. Hoje eu quero trazer nesse estudo em graça, falar um pouquinho sobre o capítulo 6, já que nós estamos estudando a carta aos Coríntios. Primeiro, que a Bíblia toda ela não foi escrita para nós, foi por um tempo. Conta-se relatos de o que aconteceu. Isso aqui foi uma carta escrita à igreja de Coríntios, da época de Paulo. Essa igreja nem existe mais e nem a cidade de Coríntios, né? Não existe mais, se foram, mas ficou registrado. É interessante isso, que muitas às vezes, dentro de um sistema religioso que impera no mundo, pega uma passagem e aplica como se fosse para o nosso tempo. E na verdade não. Na verdade nós lemos a palavra de Deus, que foi escrita por um tempo, para uma cultura, para uma época, para um povo, e nós trazemos como exemplo. E Deus nos fala na consciência de que maneira nós devemos agir hoje, que vivemos debaixo de um pacto, do novo pacto da graça. E aqui nós vamos encontrar um relato de que aconteceu e o tema é como conhecer o Evangelho da Graça. Apelação aos tribunais gentios. Apelação aos tribunais gentios. O apóstolo Paulo, ele registrou isso aqui, escreveu para essa cidade em Coríntios, nessa época, no ano lá 55, era o primeiro século, por ali. Então, ele diz, quando alguém de vós tem rixa contra o outro, como usa levá-los aos injustos para ser julgado, e não aos santos. Ele estava falando de algo que eles deveriam se resolver entre os irmãos ali, entre a igreja. E ele faz essa pergunta, quando alguém de vós tem rixa com o outro, como ousa levá-la aos injustos para ser julgada, e não aos santos? Então não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se por vós que o mundo será julgado, e sereis indignos de proferir julgamento de menor importância. Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais então as coisas da vida. Continuando, quando pois tendes processo desta vida para serem julgados, constituís como juízes aqueles que a igreja despreza. Digo isto para confusão vossa. Não se encontra entre vós alguém suficiente sábio para poder julgar entre os seus irmãos? No entanto, acontece que um irmão entra em litígio contra o seu irmão, isto adiante de infiéis. De qualquer modo, já é para vós uma falta de existência de litígios entre vós, porque não preferis antes padecer uma injustiça? Porque não vos
Porque não vos deixais antes de defraudar. Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiça e desfraudais, isto contra os vossos irmãos. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, como os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis que vós fostes ao menos alguns, mas vós vos levastes mais forte, mas vos lavastes mais fortes, santificados mais fortes, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Bom, meu querido, eu quero aqui, depois de ler todo esse capítulo, e como expliquei aí um pouco, que estava agora há pouco falar, isso aqui foi escrito por uma época. Agora o interessante disso tudo aqui que eu quero compartilhar com você é que nesse tempo aqui que Paulo estava ainda nesta época, neste ano, vamos voltar um pouquinho atrás, já havia entre eles essas rixas que eles faziam os seus próprios julgamentos e o levavam aos tribunais, né? E muitos dos líderes religiosos da nossa atualidade, eles se agarram a este versículo para dizer que o irmão não pode levar o outro se tiver, mesmo que tenha no seu direito, de levar a tribunal, porque há outro tribunal lá, o que se é para se julgar, é injusto. Se chama ímpio, né, que eles dizem. E acabam fazendo eles as próprias injustiças e procurando pegar este versículo que foi para uma época que não tem nada a ver para os nossos tempos e viver nas suas injustiças, viver nas suas fraudulências, fazendo injustiça com o próximo. Veja como é. Pegam um versículo que foi para uma época, por um tempo, para colocar em cima do próximo um fardo e para, através disso aí, servir como tapagem para que eles possam continuar fazendo as suas falcatruas, né? Isso se acontece muito dentro de um sistema religioso que vive na atualidade de hoje. Nós vimos também aqui, nessa mesma passagem, a falar que Paulo falou por um tempo, e ele deixou aqui registrado, que a gente vê, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Mas por que eles não herdam o reino de Deus? Não é o reino dos céus, reino de Deus. E o que é o reino de Deus para você? O reino de Deus, se a gente for lá para Romanos, que a gente já deu esse estudo, está aí no canal, está aqui no canal. Se você procurar nossos vídeos, você vai encontrar. Lá diz, em Romanos 14, 17 e 18, que o reino de Deus ele não é comida e não é bebida, mas ele é o que? Justiça, é ser justo. Então está aqui. Por que não herdam o reino de Deus? Porque eles praticam injustiça. E quem pratica injustiça é injusto. Como vai herdar o reino de Deus se ele vive na injustiça? Não tem como, porque quem tem o reino é justo. Vamos mais para frente. Não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, que nem os devassos, nem os idólatras. Ora, muitos dizem assim, olha, os idólatras, então os católicos, eles não vão para o céu, porque eles adoram imagem. Os próprios também do sistema religioso que condenam o outro, fazem a mesma coisa quando idolatram os seus líderes, quando se curvam diante de seus líderes, que se dizem ser representantes de Deus na terra. Como se Deus tem um próprio representante na terra, se ele mesmo pode estar ao mesmo tempo com a sua essência dentro dos seus verdadeiros templos, que somos nós? Como pode ser? Então, todos nós vamos ser idólatras.
Porque idolatria não se limita só nisso. Se limita em muita coisa. Quando você coloca algo acima de Deus, que você acha que você é superior a outra pessoa, ou que aquela pessoa que você coloca, então você está idolatrando aquilo. Então temos que analisar com cuidado, né? Então vamos ver outro, nem os adúlteros, aqueles que fornicam, né? Que vivem antes do casamento uma relação, então se chamam adúlteros. Casam, mas se separam, mas diante de Deus o casamento continua. São adúlteros, né? Não herdam o reino de Deus, porque não tem paz. O reino de Deus, ele não é comida, ele diz que é justiça e paz. Por que não herda? Porque não tem paz. Vive o tempo todo às escondidas, com medo de algo acontecer. Fica o tempo todo como se vivesse numa flor da pele. Então não tem a paz, não é justo. Então, verdadeiramente não tem o reino de Deus. Nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões. Esses piorou, porque quem rouba vive uma vida verdadeiramente de tormento, se escondendo para não ser pego. Como é que tem paz? Como é que tem justiça? Como é que tem alegria? Não tem. Vive o tempo todo num tormento, chamado no inferno, no real. É a vida deste homem que passa a defraudar as coisas alheias. Chama-se ladrões. Nem os avarentos e nem os bêbados. Piorou o bêbado também. Não tem o reino, por quê? Perde o sentido do que ele bebeu algo que tirou a sua pureza da consciência, da mente. Já vai falar coisas que não tem coisa, que não tem nada a ver, né? Então, não tem reino, não tem o reino, não herda. Os alcoólatras não tem como herdar. Só herdam quando são transformados na mente. Então, vive aos frutos da carne, aos desejos de sua carne. Nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Então isso aqui, irmão, é muito interessante, meus queridos, porque isso aqui foi escrito para um tempo que já Paulo estava vivendo isso, Paulo estava preso, mas a cidade de Coríntios, a qual existia nesse tempo, já estava com isso tudo. Então Paulo escreve isso, exortando aqueles irmãos lá. Muito bem, meus queridos. Quero aqui finalizar esse estudo agradecendo a você que está até agora visualizando nossos vídeos, está a escutar esse estudo maravilhoso, que você possa crescer na graça e no conhecimento, que Deus possa fazer você compreender mais as Escrituras, porque é isso, foi escrito para um tempo, para uma época, mas hoje lemos como exemplos do que aconteceu lá e analisando do que acontece em nossos dias atuais que estamos a viver. Não é muito diferente, só muda os personagens. Mas que Deus possa cada dia nos revelar esta graça em nossa mente. Quero aqui agradecer aos nossos colaboradores que nos dão este apoio para que nós possamos chegar todos os dias com essas mensagens para você, com esses estudos. Agradecemos a parceria com o irmão Messias Carvalho do canal Família em Graça. Quero agradecer o apoio da Farmácia Duas Irmãs aqui de Peixe Boi, da Barbearia VIP de irmão Joel Dias, aqui de Peixe Boi, Nelson Lima, nosso querido irmão Reginaldo, do Mercantil Cristo Rei, também o irmão Luci Glauber, nosso querido irmão Edivan Osório. Entre em contato conosco, comigo, pastor Carlos Silva, Juninho Lima, no estúdio da produtora Prime. Nossos contatos estão na descrição do vídeo. Também o link para o curso de Arqueologia Bíblica. Adquira esse curso, é muito legal e eu indico para você. O link do nosso grupo no WhatsApp também está aqui na descrição deste vídeo. Desde já, muito obrigado. Não esqueça, se você não é inscrito, faça isso agora. Se inscreva aqui no nosso canal, que é de graça, você não vai pagar nada. Para você que é inscrito, deixe o seu like e ative o sininho para que possa chegar as notificações dos nossos vídeos até você. E até o nosso próximo encontro aqui no canal, compartilhando o Evangelho da Graça.